boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet. Hoje, um dia muito importante para a política do estado de Goiás. Nós vamos debater um assunto importantíssimo e também para o Brasil. Nós vamos falar sobre os resultados das eleições que ocorreram ontem. Dilma presidente, Aécio com uma votação muito expressiva, Marconi Perillo ganha a terceira de Iris Rezende, é tricampeão em cima do PMDB, aliás é tetra em cima do PMDB e 3 vezes a vitória com o Iris Rezende Machado. Para conversar conosco, além do meu companheiro de bancada, Ulisses Aécio, que não veio no último programa, que hoje está aqui, nós trouxemos outro Ulisses de Souza, líder comunitário, e o deputado eleito pela primeira vez, o jovem deputado Jean, que está aqui no nosso estúdio. Começar cumprimentando o Ulisses de Souza. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Jornalista João Silvestre, jornalista Ulisses Aécio, deputado eleito Jean. Boa noite, telespectadores. Tá certo. Boa noite, Jean. Prazer recebê-lo aqui. Já veio agora como deputado, né? Antes veio como diretor da Goiás Fomento, agora vem como deputado eleito. Boa noite, João. É sempre um prazer estar aqui com você, com o amigo Ulisses, com o nosso líder, Ulisses Souza, e aqui com nossos telespectadores aqui do Canal Aberto. Tá certo, Ulisses Aécio, depois de uma falha aqui no programa, teve um procedimento médico, está inteirinho, voltou. Tranquilo, boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador, e também para os nossos convidados, Ulisses Souza e o deputado Jean Carlos. Tá certo. Bom, nós tivemos ontem o resultado das eleições. Marconi Perillo, mais uma vez, ganha a eleição, vai para o seu 4º mandato. Ele que tem 51 anos de idade e agora está aí batendo recorde, 4 mandatos praticamente consecutivos, há 20 anos que o PSDB é a base aliada, o Tempo Novo vai governar o estado de Goiás. Lembrando que Alcides Rodrigues também teve 4 anos de mandato. Essa eleição de Marconi Perillo foi para muita gente o que já era consolidado há muito tempo, principalmente através das pesquisas, né, Jean Carlos? Na sua opinião, já era praticamente certeza a vitória de Marconi Perillo. Quando você teve essa certeza? Acompanhando as pesquisas, João, e por acompanhar o interior também. A gente estava andando todo o estado, né, vendo a motivação, a força que a campanha estava no interior e as pesquisas, né, os números aumentam. Pesquisa séria. Tanto é que você teve lá a SERPES, que saiu no sábado, foi praticamente o resultado da urna no dia seguinte, não, Luiz? Então, lógico. Verdade. A pesquisa, muita gente criticou as pesquisas antes até, mas quase todas as pesquisas ficaram dentro da margem de erro, um pouquinho aí, um errinho maior, mas a intenção das pesquisas, principalmente do IBOPE, do SERPES, né? E outros institutos aí, a diferença era muito pequena. Eu acho que dentro da margem de erro não existe erro. Mas uma coisa interessante, já existe, né? Mas uma coisa interessante também, porque ao longo dos anos das disputas tem se demonstrado erros, falhas muito grandes nos institutos. Alguns institutos que aparecem assim da noite para o dia, mostrando também prognósticos, às vezes até para ajudar o candidato. Ou nessa eleição, ou os institutos aprenderam a fazer pesquisas ou aconteceu alguma coisa normal, porque praticamente quase todos bateram. A variação assim de 1%, mesmo assim, dentro da margem de erro, todos acertaram praticamente esses prognósticos. Agora, um fator, viu, Ulisses? Houve muitas críticas às pesquisas, a oposição sempre criticando. Nós tivemos um determinado momento que o Iris criticava as pesquisas e o Ronaldo Caiado usava as pesquisas para fazer campanha no programa dele. Quer dizer, houve essas alternâncias. Quem critica geralmente são aqueles que estão atrás em número na pesquisa, né? E começa a criticar a pesquisa. Quem está na frente nunca questiona a seriedade das pesquisas. Só para lembrar aqui aos nossos telespectadores, Marconi Perillo obteve 57,44% dos votos, 1.750.977 votos. Iris Rezende Machado, 42,65%. 1.297.592. A diferença pró-Marconi em número de votos
foi de 453.385 votos. E uma coisa interessante, João, mais um pouquinho aí, o Íris ia ser o terceiro na colocação das pesquisas aí, porque ele ia perder praticamente para abstenção, votos brancos e votos nulos. Mais um pouquinho ele perdia. A abstenção foi grande, essa quase 22%. Muito alta. E o detalhe mais importante é a vitória de Marconi em mais de 227 municípios. Outra vez, né? Ele ganhou no primeiro turno e no segundo turno também. Marconi Perillo obteve a maior votação. Perdeu em Goiânia, perdeu em Aparecida de Goiânia, as duas grandes cidades. Catalão. Mas, em compensação, ganhou em Anápolis com uma diferença muito grande, mais de 70% dos votos. Ganhou em Senador Canedo, que é a terra de Vanderlan, ou seja, ele ganhou lá onde tinha a administração muito boa do PT, que era do Antônio Gomide, e ganhou também do Vanderlan Cardoso, que teve o apoio do Misael. Agora o problema em relação a Catalão, né? Ou seja, demonstra que a gestão do prefeito Jardel Seba não está assim tão aprovada pela população, não, porque senão ele teria uma votação. Luiz, mas fazer um esclarecimento, Catalão houve um fator natural que faltou água por 10 dias, e aí recaiu no prefeito, eu sei da história, onde a popularidade caiu lá embaixo. Inclusive, quase que compromete a campanha do Gustavo. Verdade. Por pouco, né, o Gustavo perdeu muito voto ali em função desse fator natural. Mas há uma crítica. O Jardel, eu tive com ele há pouco tempo, entrevistei ele, conversei com ele, tudo. Ele disse que está dentro da normalidade, a gestão dele, tudo. Mas uma coisa é você conversar com o prefeito, com o gestor público, outra coisa é você conversar com os moradores. Eu tenho conversado com alguns moradores de Catalão, que inclusive visitam aqui, reclamam da gestão. Acham que a gestão não está aquela gestão que deveria ser, não. Então, até que você viu, não é somente o fator da água que afastou um pouco o eleitor de Catalão nas urnas pró-Marconi. Você pode pegar também Aparecida de Goiânia. Se você for pegar Aparecida de Goiânia, você vai ver reclamação dos moradores, principalmente daqueles bairros mais afastados, que existe a falta de água também. Mesmo assim, o PMDB teve uma votação, ou seja, o Íris teve uma votação boa nesses municípios. É verdade, detalhe interessante também é que o Marconi Perillo, ele sofreu muito nessa campanha com relação ao fator água e selva, porque o pessoal batendo na selva, batendo e muito, e logo na última semana, né, Ulisses, você que é líder comunitário, você sentiu isso mas aí o problema de energia é o Brasil. É uma situação... O pessoal jogou bate. Olha, tem situações aí que o pessoal pegava as gambiarras e jogava lá no fio, para dar o pane, Então, isso aí teve um plano. Eu acredito que há uma provocação, eu acho que a oposição trabalhou do jeito dela, só que isso acontece. Nós que estamos lá na ponta, como o deputado Jean também, é deputado hoje, mas já esteve lá na ponte. É um grande líder, te falo, um líder comunitário também, porque a escola é boa. Inclusive, vizinho nosso, lá da região da Vila União, ali, morou no Jardim Europa. Então, quer dizer que isso aí é uma pane que deu, e sobre as pesquisas, opinião, quem está na frente vai embora, não reclama mesmo não. Mas o atual governo fez também por merecer também. E a oposição ficou aí arrumando os detalhes, às vezes plantando as inverdades, e o povo não é bobo mais. O povo, a abstenção é porque o povo está nervoso. Nós que íamos pedir o voto lá na ponta, lá na porta de casa, sentiu Dona Maria, pele, né, Luiz? O deputado deve ter levado pancada também. Aí, ó. Porta na casa, solta os cachorros em cima do homem. Não quer dizer que isso aí foi difícil, o povo está nervoso. Ou seja, o eleitor está assim, tá se transformando, deixando de ser aquele cidadão. A visão que eu estou vendo, principalmente nas redes sociais, é o seguinte: o eleitor está deixando de ser aquele cidadão, ou seja, de caminhar para as urnas, escolher o seu candidato, ou seja, avalizar qual um deles, assim, abalizar qual que é, fazer uma reflexão sobre ele, para vestir camisa de torcida organizada. Ou seja, aqueles mesmos confrontos que existem nos estádios, que causam, inclusive, assassinatos, mortes, parece que está descendo para as eleições. Verdade. Eu não sei se isso é o fator... Eu não sei não, eu tenho certeza, né, mas eu deixo isso para reflexão, até para não generalizar. Não sei se esse fator é o fator das redes sociais, mas as redes sociais têm contribuído muito para isso. Ulisses, aliás, está muito se forte me permite disputa, complementar, né? O Ulisses tem plena razão. E campanha, a gente que mora no interior, convive, né, na vida do interior, na cidade do interior a campanha é um momento que faz parte da vida das pessoas. É um momento de alegria, né, é um momento que as pessoas abrem sua casa. Nessa eleição, não. Essa eleição, houve uma descrença geral, isso que o Ulisses falou é verdade, não é? As pessoas não recebiam, né,
muitas vezes não queria nem ouvir ali as propostas, o trabalho que você tinha a fazer, e as pessoas sentiram a eleição como uma obrigação, que de fato é, não é? Mas não como antes. Ô Jean, mas nós aqui do Canal Aberto, nós alertamos isso há quase um ano atrás, quando nós debatemos, que eu e o Ulisses Aécio, nós falamos que os políticos estavam criando um clima ruim para a política, porque eles ficavam acusando. Você lembra disso? Porque eu cheguei a falar, essas acusações que existia de político xingando político, ia acabar complicando a própria situação dos políticos quando se trata de ir até o povo. O povo está ficando descrente, qual que é a função do político? Não é resolver problema? Só que eles não estão resolvendo problema, eles estão criando problemas através da corrupção, da denúncia, do denuncismo, ou seja, estão generalizando uma rinha de aporreações assim que está deixando o eleitor cada vez mais afastado das urnas. E o reflexo também das manifestações de um ano atrás. O povo está com isso engasgado até hoje porque não resolveu quase nada. Isso é nível de Brasil. Certinho. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.